Olá, aqui é o Márcio Fessini do canal Aprenda Visual Basic.net e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um programa muito legal, que é um programa da minha infância que é chamado Gênio. Na época esse programa era executado no MS-DOS. Como que ele funciona? Primeiro, a gente vai simular que está fazendo uma pergunta aqui e a gente já vai digitando a resposta dessa pergunta. Por exemplo, como que eu programei aqui? Eu aperto o Ctrl e já pega uma frase automaticamente aqui pelo que a gente criou dentro do programa e eu já começo a digitar a resposta da pergunta. Então vou colocar assim, eu vou fazer a pergunta, qual é o meu nome? Então vou digitar primeiro Márcio Fessini e você percebeu que ele já vai formulando uma pergunta automaticamente aqui para poder enganar quem está do seu lado, tá? Se é o seu pai, seu amiguinho, tá, que está do seu lado, ele já começa a jogar uma pergunta aleatória. E para eu terminar a pergunta, quer dizer, eu já escrevi a resposta, eu aperto o Ctrl de novo e termino a pergunta. Então eu coloco assim, a grande máquina eletrônica. Qual é meu nome? E dou Enter. Olha lá. Aí ele aparece Márcio Fessini. Legal, né? Dá para enganar legal mesmo, né? Você pode fazer qualquer tipo de pergunta, você já vai saber digitar a resposta. Então, vamos lá agora aprender como que faz esse programa, tá ok? Então, vamos lá. Vamos criar então aqui um novo projeto. Vou vir aqui em New Project. Vamos criar do tipo Windows Form Application. Eu vou dar o nome aqui nele de Gênio. Ok? Com o projeto aqui criado, o que a gente precisa primeiro ter aqui no nosso formulário? A gente vai ter uma caixa de texto onde a pergunta vai ser digitada e outra caixa de texto onde as respostas vão aparecer. Então, eu vou abrir um pouco aqui o formulário, né? Vou aumentar o tamanho dele aqui e adicionar então uma pergunta, uma label para ele saber que aqui é para digitar a pergunta, a caixa de texto, vamos colocar bem aqui embaixo dela, ok? E a outra caixa de texto, que vai ser aqui onde vai ficar a resposta. Essa caixa de texto, eu vou colocar ela como multiline. Então eu consigo aumentar o tamanho dela aqui. Vamos colocar um botão aqui para responder. Então essa label aqui, vamos fixar aqui para ficar mais fácil aqui. Vamos lá. O teste dela vai ser pergunta. Aqui vai ser a txt pergunta. Vai ser a txt resposta. Onde que a gente também vai colocar o scroll bar, vamos colocar aqui vertical, para ir descendo o texto aqui. O botão teste vai chamar responder e vai ser o btn, o nome dele, responder. O formulário, a gente pode pôr o teste dele aqui como Gênio. Vamos deixar ele aparecer no centro da tela e não redesenhar aqui. Ok, beleza. É isso aí. Agora vamos para o código. Ok, estou aqui no código. Bom, primeiro, o que a gente precisa fazer aqui? Eu vou criar a variável de pergunta. Essa variável de pergunta que eu vou criar, ela vai ser um array, ou seja, ela vai ter 3 perguntas dentro dela. Mas se você depois quiser colocar mais perguntas dentro dela, e essas perguntas que a gente vai criar vai ser uma pergunta genérica, que vai ser o início da pergunta
para depois a pessoa ou você completar a pergunta para ser feita a resposta. Então eu vou colocar assim, de str pergunta, ela vai ser 3 perguntas as string, ok? Depois eu vou criar a variável booleana para verificar qual modo que o nosso programa está. Se ele está no modo de resposta ou no modo de pergunta. Então eu vou colocar boolean resposta as boolean igual a false, já iniciar ela aqui. Depois eu vou criar outra variável que vai ser do tipo random, que ele vai pegar as nossas perguntas aqui automaticamente. Então ele vai selecionar aleatório uma pergunta. Então eu vou colocar int as new random. Ok? Depois, uma variável de controle que vai selecionar a pergunta entre 0 e 2. Então, int frase as integer. A próxima vai ser a nossa resposta, onde vai ser armazenada a nossa resposta, a nossa variável de resposta. str resposta as string. E, por fim, uma variável para a gente contar se foi feita a resposta ou não. Ok? Então, int conta as integer igual a 0. Então, essas aqui são as variáveis que a gente precisa ter para fazer o nosso sisteminha aqui gênio funcionar. Você viu que é bem bacana, dá para brincar realmente com o sistema. Então agora vamos pro evento aqui de carregar o formulário e colocar os inícios das perguntas que vão ser escolhidas aleatoriamente pelo programa. Então vamos lá, eu vou vir aqui no Form1 Events e no evento Load. Agora eu vou criar as perguntas padrão. str pergunta, eu vou pegar o primeiro índice aqui da nossa array e colocar grande máquina eletrônica dotada de enorme sabedoria, me responda. Tá? Então essa aqui vai ser a primeira pergunta. A segunda, str pergunta, você pode inventar a frase que quiser aqui. Eu estou colocando umas frases aleatórias aqui para depois completar a pergunta. Grande gênio eletrônico que sabe tudo, me responda. Ok? A outra pergunta, str pergunta, que não vai ser o 0, que na verdade é o índice 1, né? E aqui o índice 2, igual, que vão ser as nossas 3 frases. Máquina eletrônica que sabe de tudo e adotada e vamos pôr me responda também. Pronto. Então criamos aqui as nossas 3 perguntas, ok? Vamos lá. Agora, qual que vai ser o nosso próximo passo? Vai ser a gente programar o TXT pergunta, onde vai ser selecionado lá a frase aleatória
e o usuário vai estar digitando lá o que ele já quer que aparece como resposta. Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui o TXT pergunta e vou vir no evento aqui no KDAO do TXT pergunta. Então o que a gente tem que verificar primeiro? Quando o usuário que estiver operando o programa apertar a tecla Ctrl, ele vai iniciar já a resposta da pergunta. Então ele vai iniciar a digitação da resposta da pergunta. E nisso o programa já vai colocando a nossa pergunta automática aqui do que a gente criou. Então conforme você vai digitando a resposta, ele vai jogando aqui uma letra de uma pergunta aleatória que a gente criou. Então vamos lá. Vai ser assim então. If e.keycode for igual, a gente vai procurar a tecla Ctrl Key and bln resposta, a gente vai verificar foi igual a false. Então ele não está no modo de resposta. Então o que a gente vai fazer? Vou selecionar a frase. Então vou pôr int frase vai ser igual a int, que foi a variável handle que a gente criou, ponto nest, que ele vai iniciar do 0 até o 2, que é o nosso índice da nossa str pergunta. Quer dizer, ele tem 3 perguntas, mas o índice começa do 0 até o 2. Então eu estou colocando aqui que o valor mínimo é 0 e o valor máximo que ele pode pegar aleatoriamente é 2. Beleza? Agora eu vou ativar que vai estar no modo resposta. Vou mudar o TXT pergunta para read only igual a true. Quer dizer, o que eu estiver digitando ele não vai colocar na caixa de texto, ok? Vou colocar a cor de backcolor da caixa de texto como color.white. Ok? Porque quando eu seleciono o read only como true, ele muda o backcolor da caixa de texto para cinza. Então o usuário vai perceber que teve alteração na caixa de texto. Então, para ele não perceber essa alteração na caixa de texto, eu já estou setando aqui a nova cor aqui na caixa de texto. Ok? Vamos salvar aqui. Beleza. Então, esse foi o passo para ele já começar a digitar a resposta. Agora vamos fazer um else if aqui e verificar que quando ele apertar o Ctrl e a resposta for true, então ele vai voltar a caixa de texto ao normal para terminar de digitar a pergunta. Então vou colocar bln resposta. Vamos colocar primeiro else if, né? Vamos montar um else if aqui. e.keycode foi igual a Ctrl Key, que é a mesma coisa que a gente colocou lá em cima, and bln resposta foi igual a true, quer dizer, ele está no modo de resposta. Eu vou mudar para o modo de pergunta para você poder digitar lá na caixa de texto. Então vou pôr bln resposta vai ser igual a false. O txt pergunta.read only vai ser igual a false, vai voltar a digitar na caixa de texto normalmente, e o int conta vai ser igual a 0, que eu vou voltar a contagem da frase, que a gente vai pegar letra por letra da frase para 0, que quando eu iniciar de novo uma outra pergunta, ele vai estar 0 e vai pegar o primeiro caractere da letra, tá ok? Então aqui a gente termina a verificação da tecla. Agora, o próximo passo é a gente já pegar as letras lá das frases, né? Então o que eu vou testar aqui? Se bln resposta for igual a true, está no modo de resposta,
Então agora a gente já vai fazer o esqueminha de jogar letra por letra dentro do text box automaticamente enquanto você está digitando a resposta, ok? Então eu vou pôr assim, se int conta for menor que str pergunta ponto int frase ponto laughing. Então aqui vamos entender esse if. Esse if, o que ele está fazendo? Está pegando o nosso int conta, que é o responsável para pegar letra por letra da frase, comparando com a frase que foi selecionada, por isso que está aqui o int frase. Lembra que aqui é um array, então a gente tem que pôr o índice da frase que a gente quer pegar, ponto left, quer dizer que é a quantidade de caracteres que tem lá na frase. Quer dizer, se ele for menor, eu vou fazer um incremento aqui nele, eu vou adicionar mais um para ele pegar a próxima letra. Então, int conta ser mais igual a 1. Então, fiz um incremento. Terminei esse bloco aqui, ok? Ainda dentro do bloco de resposta igual a true, agora que é a parte legal aqui, que é a gente jogar as letras lá, ok? Então vamos lá. Se e.keycode for diferente que o control, que é o control que desativa e ativa a nossa resposta, and e.keycode for diferente que space, que é a barra de espaço, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a letra lá e colocar dentro da nossa variável resposta, ok? Então vou pôr assim, str resposta, que é a nossa variável de resposta, vai ser igual a str resposta e ponto keycode.toString. Ok? Agora, qual que é a outro que a gente tem que fazer? Uma outra verificação. Se ele pressionou realmente o espaço, a gente tem que colocar um espaço para a resposta não ficar tudo grudada, né? Então, vou colocar assim, else if e.keycode for igual ao space, então o str resposta vai ser igual a str resposta e o espaço em branco. Beleza? Então terminamos aqui as verificações da tecla e de colocar as letras que estão digitando na hora a resposta. Bom, agora a gente tem que simular que você está digitando e jogando a frase automática lá. Então o nosso txt pergunta.teste vai ser igual a mid, que ele vai pegar o nosso str resposta, str pergunta, na verdade, né? O nosso array lá, com int frase, int frase, ok? Vírgula, ele vai startar no caractere 1 até o int conta. Por isso que a gente estava incrementando ele aqui 1 a 1. Então ele vai começar no 1, pegou o 1, vai pegar o G lá, ou qualquer outra letra. Aí ele vai passo a passo pegando letra por letra da frase selecionada. Próximo passo, txt pergunta ponto selection start. A gente vai jogar o cursor que fica piscando sempre na última letra lá da caixa de texto, ok? Então vamos lá, vai ser txt pergunta ponto teste laughing. Então ele sempre vai iniciar lá no último caractere. Beleza, terminamos aqui então esse if do
do resposta aqui, esse bloco completo aqui a gente terminou, que é onde que ele joga a frase e monta a pergunta. Então, vamos comentar aqui o nosso texto aqui, o nosso código, né? Então aqui, o que o código está fazendo? Ele está incrementando a variável de controle da frase que coloca letra por letra dentro da caixa de texto, tá? Então controla a inserção, controla como a letra vai ser colocada, né? É a variável de controle. Então vamos voltar. Controla os caracteres que serão adicionados na caixa de texto, pergunta, tá? Aqui ele adiciona a resposta de forma oculta para o usuário. E aqui ele exibe a pergunta que foi selecionada aleatoriamente, ok? E agora aqui no final só falta mais um if, que quando pressionar Enter será exibido a resposta, tá? Então vamos lá. Vou colocar se e.keycode for igual a Enter. Então vamos programar agora o botão lá de resposta. A gente não criou ainda o botão aqui de resposta, né? Então vamos vir aqui para o botão de resposta. Primeira coisa que a gente tem que fazer no botão de resposta: verificar se foi feita uma pergunta. Então, se txt pergunta.test laughing for igual a 0, então exit sub, ok? Não faz nada. Se bln resposta for igual a false and str resposta is not nothing, quer dizer, se tiver alguma resposta lá, ele não está mais no modo de resposta, né? Ele não está no modo de digitar a resposta lá oculto e a resposta foi concluída. Então, aí sim, a gente vai exibir as respostas aqui para o usuário. Então, vamos lá. Se txt resposta, onde que está sendo exibido, test for igual a 0, quer dizer que a pergunta, quer dizer que a primeira pergunta que vai estar sendo respondida, eu vou colocar assim, txt resposta ponto teste vai ser igual a txt resposta ponto teste e txt pergunta ponto teste, e eu vou quebrar uma linha aqui, VB new line e str resposta, ok? Else, quer dizer, não é a primeira vez. Eu vou dar mais enters, né? Então vamos lá. Txt resposta.teste vai ser igual a txt resposta.teste, mantendo já a primeira pergunta que foi feita, e VB newline e VB newline. Vou dar um espaço a mais aqui e exibir a resposta normalmente, que é
a mesma resposta aqui de cima. Então vamos lá. Vamos só copiar o texto aqui, colar ele aqui e mover o cursor lá para o final. txt.resposta.selectionStart. O que ele vai ser? txt resposta e o total de caracteres lá que ele tem, né? Textleft. Ok. Opa. Aí o que eu posso fazer aqui? Limpar o txt pergunta.clear e colocar o focus de novo no txt pergunta. Vamos dar um else e verificar se o txt resposta for igual a 0. Se txt resposta.test for igual a 0, então txt resposta.test vai ser igual a txt resposta.test e txt pergunta.test e VB newline e vamos pôr assim, só respondo para meu mestre. Else txt resposta.test. Vamos copiar. Isso aqui vai ser mais ou menos isso daqui. Para a gente não precisar ficar digitando muito. Só que em vez de eu exibir aqui o str resposta, eu vou exibir aqui o só respondo para meu mestre. Faltou um U aqui, vamos colocar aqui. Ok. Bom, vamos testar aqui então o projeto. Eu vou vir apertar o F5 aqui para executar. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Apertar o CTRL, ela já jogou uma letra e eu vou colocar a resposta. Pressiono o CTRL de novo e termino a pergunta. Grande máquina eletrônica, por exemplo. Qual é meu nome? Vamos clicar no botão responder. Márcio Fessini. Opa, tá legal então. Vamos voltar lá no código, que a gente agora só precisa pôr aqui, quando dá Enter, é chamar lá o btn, né? btn responder, para ele já responder aqui automaticamente. Agora vamos voltar lá, vamos fazer o teste. Vamos fazer uma pergunta sem apertar o CTRL. Então vou colocar aqui. Márcio, vamos pôr assim. Qual é meu nome? Vou dar Enter. Eu estou comparando aqui o txt.test. Tem que ser o teste Laughing. Isso. F5. Então vou pôr. Qual é meu nome? Vou dar Enter. Só respondo para o meu mestre. Legal, né? Aí o que falta a gente limpar aqui? A caixa de texto, né? Então vamos limpar aqui onde está. Tá aqui. Vamos limpar aqui. E vamos pôr para limpar aqui também. Beleza. Vamos executar. Vamos ver se vai ficar legal. Qual é meu nome? Só respondo para o meu mestre. Vou apertar o CTRL. Márcio Fessini. Aí ganho antigênio eletrônico. Aí já pegou outra pergunta aleatória lá. Qual é
aperto. Só respondo para o meu mestre. Então tá ok, vamos apertar o Ctrl de novo. Apertar o Ctrl para terminar. Grande gênero eletrônico. Qual é meu nome? Márcio Fecini, retorno Márcio Fecini. Beleza, tá funcionando. Então, esse vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Então, até o próximo!